terapêutico, onde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas facilidades, algumas estratégias que a Jordana, na verdade, vai passar para nós, para a gente aprender a lidar com a compulsão alimentar e também a ansiedade. Vou aguardar a Jordana entrar na live. Jordana tá chegando. Boa noite. Oi, Jordana, boa noite. Eu já autorizei a sua entrada. Hoje a internet aqui está um pouco ruim, então provavelmente é isso, mas deve estar chegando aí para você. Se quiser solicitar novamente. Agora foi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô bem, e você, Adriana? Tudo bem. Acho que hoje a internet de todo mundo aqui tá meio em greve. Então, na verdade aqui hoje deu uma pane assim geral e tá bem difícil hoje. Então, eu já até avisei o pessoal que hoje está meio complicado, mas vamos solicitar ao universo que ele nos ajude para que a gente possa dar essa mensagem legal aí para a galera. Eu comentei, Jordana, que hoje, né, nós vamos bater um papo sobre algumas facilidades, algumas experiências que você já tem aí como profissional, né, na área da nutrição, mas um pouquinho voltada mais para o comportamental. E, pessoal, qual é o intuito hoje, né, dessa live? Eu e a Jordana, nós trabalhamos, né, em parceria, né? A nossa intenção em relação, no meu espaço terapêutico, né, eu sou consteladora sistêmica, então nós vemos muitas situações onde o cliente ele quer olhar a questão da compulsão, às vezes é alimentar, às vezes é outro tipo de compulsão, e também querem entender um pouco a razão da ansiedade. Então, na constelação, a gente vê outras questões, né? Questões mesmo sistêmicas. E o intuito da Jordana hoje está aqui. A Jordana é uma nutricionista, né? Ela vai se apresentar aqui, vai falar aí do seu conhecimento. E o intuito hoje, gente, é trazer, né, para todos nós é, as estratégias que a Jordana já tem aí como experiência, né, no consultório, e para que a gente também nos oriente, né, e que a gente consiga identificar essa compulsão, às vezes identificar a ansiedade, né, e a gente perceber, né, se essa ansiedade, essa compulsão alimentar, a que sentimento ela está ligada, o que está acontecendo. Eu tenho comentado muito da importância da gente parar neste momento, nos ouvir, ouvir as nossas queixas, né? O nosso corpo ele se queixa, a nossa mente ela se queixa, e muitas vezes, né, a gente começa a comer demais e a gente nem para compreender um pouquinho o que saiu fora do normal ou o que eu estou sentindo. Mas a gente sabe que isso também não é fácil, então por isso que a Jordana está aqui. Jordana, boa noite. Eu queria que você se apresentasse e falasse para a gente um pouquinho do que você consegue passar como orientação para todos nós a respeito das estratégias que você usa e que você acredita que esteja ao nosso alcance para que a gente lide melhor, né, com a compulsão alimentar e também com a ansiedade. Perfeito. Boa noite, gente. Eu sou a Jordana, nutricionista, né? Sou nutricionista clínica funcional e também atuo aí na nutrição comportamental, que para mim ela é a base de toda mudança, de toda construção aí na educação alimentar.
E aí, a gente já dando aí entrada no assunto, eu gostaria, na verdade, da gente desmembrar um pouco a questão da compulsão e da ansiedade e para qual indivíduo a gente está falando. Por que eu estou falando isso? As dicas ou as orientações que eu vir a falar aqui, é muito importante que vocês entendam que ela não pode ser generalizada. A gente tem que avaliar N fatores. A questão do diagnóstico, né? Então, assim, esse indivíduo foi diagnosticado por um terapeuta com a ansiedade, digo terapeuta tradicional também, tá, gente? Foi diagnosticado Claro. com ansiedade, foi diagnosticado com compulsão alimentar, de repente está em tratamento com algum medicamento com psiquiatra, e aí, de repente, fez uma constelação familiar, é um ponto. Ou é um indivíduo que ele só refere ser ansioso e aí ele acha que ele come compulsivo. E aí ele fez a constelação familiar e identificou alguns aspectos. Ou esse indivíduo não fez a constelação familiar, ele acha que come compulsivo, ele acha que ele é ansioso. Então, assim, eu digo que tem vários momentos. Então, assim, para cada momento, talvez a gente use uma estratégia diferente. Então, por isso a importância também da gente ter a atuação aí de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente entender também a importância aí do papel de todos esses profissionais, né? Então, por exemplo, o terapeuta sistêmico vai ajudar você a tirar algumas questões ali do fundo do baú e trazer à tona. O terapeuta tradicional vai ajudar você a lidar com aquilo e ali no seu dia a dia, enfim, de repente a necessidade de um psiquiatra, da gente entrar com algum medicamento controlado, enfim. E a nutrição, que vai atuar aí com a alimentação e a questão de também reforçar mais ainda esses comportamentos no ato de se alimentar. Então, hipoteticamente falando, vamos dizer que é uma pessoa que já fez a constelação familiar, né? Que é até dando continuidade na live que a gente fez na minha página, que quem quiser conferir tá lá salvo no feed, né? A Adriana falando um pouquinho da constelação também voltada para a compulsão e a ansiedade. Dando continuidade daí, como que eu poderia auxiliar ainda mais esse indivíduo que fez essas descobertas aí na constelação? Eu tenho alguns métodos que se chamam diário alimentar. E aí a gente tem vários tipos de diário alimentar. Então, é um recurso que eu ofereço para os meus pacientes, principalmente esses mais voltados para a nutrição comportamental. O que consta nesse diário alimentar? Ele não vai ficar acessível para mim e não tem a necessidade. É pura e simplesmente um recurso para o indivíduo para ele se autoavaliar. Por quê? Muitas das vezes nós comemos hoje, amanhã, depois de amanhã, e aí quando chegar na semana que vem, a gente nem lembra o que comeu mais. Então, assim, putz, comi um cachorro quente, comi um croissant. Quando chegar na semana que vem, eu não vou lembrar que em uma única semana eu comi cachorro quente, croissant e algum doce. Por quê? Porque a gente joga na zona de esquecimento do cérebro. A gente simplesmente come o que tem vontade e vai seguindo com a vida e pronto. Quando você começa a ter um olhar mais crítico para o contexto da sua alimentação, então, putz, hoje, o dia inteiro, eu já comi um doce e eu já comi um croissant. Putz, então tá na hora de eu equilibrar. Então, a gente trazer essa atenção, né? E como que a gente vai trazer essa atenção para a alimentação? Você vai ter seu plano alimentar, que é ali a sua diretriz, o seu norte que você tem que seguir. Ah, Gi, mas nossa, eu fiquei com vontade de comer um docinho que minha mãe preparou. Você pode comer. Todo mundo pode comer tudo. A diferença é o equilíbrio. É esse equilíbrio que a gente quer trazer. Então, sentiu vontade de comer um docinho? Come. Mas aí, quando você comer esse docinho, você vai anotar no seu diário alimentar, porque é um alimento que está fora do nosso padrão alimentar que a gente estipulou durante a consulta. E aí, você vai anotar qual alimento e qual refeição você comeu e você vai também registrar qual sentimento você teve. Então, olha, Gi, eu tive... Gi não, né? Porque você vai anotar. Eu tinha um sentimento de vontade de comer o doce, mas aí eu avaliei um pouquinho mais e, putz, foi no jantar e foi num dia que eu tive uma conversa muito chata com o meu chefe e aí eu estava me sentindo um pouco frustrada. Aí você vai escrever lá, vontade mais frustração. Então, você tem que explorar lá esse sentimento. Aí chegou lá no outro dia, sei lá, na quinta-feira. Você comeu mais um doce e foi no almoço. Aí você vai colocar lá qual vontade, se você sentiu vontade, qual sentimento.
Vai chegar no final da semana, você vai avaliar todos os alimentos que você comeu fora, né? E qual refeição foi. Você vai ver se existe um padrão. Às vezes a pessoa sempre tem essas vontades no período mais da tarde, da noite, que é quando ela já teoricamente acabou o trabalho, ela teria que estar relaxando, mas na verdade não, a cabeça dela tá a milhão, tá ansiosa, somatizou ali vários sentimentos negativos do dia, e aí ela tá naquele ápice de cortisol, de estresse, e aí ela vai procurar um alimento que dê esse aconchego, que geralmente não é um alimento saudável. Então ela já identificou um padrão, um horário, ou ela identificou um tipo de alimento, putz, é mais o doce. Ela identificando isso, fica mais fácil da gente atuar. Então, quando ela volta em retorno, eu vou falar assim: você identificou esse padrão? Beleza, vamos reforçar esse lanche da tarde. Vamos colocar uma composição que te dê mais saciedade. Ou então vamos colocar receitas de docinhos com ingredientes mais interessantes, mais nutritivos, que não seja uma caloria vazia de um doce convencional, né? Tem um outro diário alimentar também, que ele, na verdade, é para você preencher diariamente. Então, ele é mais para controle e organização, que eu também ofereço para os meus pacientes. Ali você vai anotar suas tarefas do dia e é um diário que a intenção é você colocar as tarefas, coisas suas. Então, não é para colocar tarefas de trabalho, tarefas domésticas, é coisas que você está fazendo para você, para se cuidar, né? Então, você vai colocar lá, eu tenho que beber água, eu tenho que olhar minha dieta, eu tenho que lembrar de ir no banheiro evacuar, eu tenho que monitorar outros aspectos, organizar minha alimentação, congelar, enfim. Vai ter um check lá para você colocar se você consumiu água, se você consumiu fruta, legumes, né? E na parte de trás é para preencher no final do dia, que aí é para você avaliar qual foi o melhor momento do seu dia. Pode falar. Eu quero. É legal esse. Que aí você vai... Qual foi o melhor momento do seu dia? Às vezes a gente tá tanto na correria e tão na loucura e funções domésticas e cuidar da alimentação que acontecem coisas maravilhosas e que a gente deixa passar desapercebido. E é isso que eu não quero. Eu quero que você torne aquilo perceptível. Todos os dias acontece alguma coisa legal no nosso dia. Exalte mais isso. Isso vai ajudar você a minimizar um pouco esses aspectos ruins, né? Ruins não, que todo mundo tem, mas que a gente tem que aprender a lidar. E aí você também registrar, pô, o que eu posso fazer melhor amanhã? Qual é a minha meta de amanhã? Né? Então, putz, hoje eu deixei aquilo passar desapercebido. Amanhã a minha meta é eu ter uma atenção maior para aquilo. Então, é assim, a intenção é a gente faz essas associações de alimentação com comportamento, só que de maneira involuntária. A intenção é, com essas estratégias, a gente perceber quais são essas associações para depois a gente desassociar, tá? E aí, gente, também tem a diferença, né, nessa que eu fui desmembrando, a pessoa que não fez constelação familiar, a pessoa que não foi diagnosticada por um terapeuta convencional ou um psiquiatra com a compulsão ou com a ansiedade, mas é uma pessoa que se julga muito ansiosa e come compulsivo. A gente tem que anular algumas possibilidades, tá? Geralmente, esses pacientes são os pacientes que chegam em consultório que fazem 2, 3 refeições ao dia, apenas. Tipo assim, não toma café da manhã, almoça, e aí tá com fome, come um volume grande. À tarde, às vezes não come nada, vai direto pro jantar. Aí o jantar, tá morrendo de fome, come muito. E aí não é o suficiente, ainda tem que fazer uma ceia, que é quase uma ceia seguida do jantar. E sempre com doce, uma besteira, porque aí senta na TV e tem que sentar comendo. Cara, já tá tudo errado, porque você já tá num contexto de alimentação que vai favorecer a compulsão. Porque você tá com fome, gente. É o que eu sempre brinco com os meus pacientes. Quem tá aqui que é meu paciente sabe que eu repito isso 300 mil vezes. Se você cair numa ilha, ficar lá 24 horas sem comer, perdido, e alguém jogar uma caixinha de bis lá na sua frente, você acha que você vai comer um bis ou você vai comer a caixinha inteira? Você vai comer a caixinha inteira porque você está com fome. E quando você tá com fome, é difícil você controlar a quantidade. E é difícil você controlar o quê? Pensa só, você tá morrendo de fome e vão te dar um prato de alface para comer. Você vai olhar e vai falar, até parece que eu vou comer só um prato de alface. Eu quero muito mais. Então, uma das estratégias para diminuir esse comer compulsivo
é a gente fracionar um pouco mais, entendeu? Como que a gente fraciona também? Organizando a alimentação. Então, Gi, eu fico muito tempo fora de casa. Beleza, vamos ver alimentos estrategicamente interessantes que você possa levar ou que você possa encontrar em algum lugar mais fácil para comprar. Putz, Gi, mas toda nutricionista fala que tem que comer de 3 em 3 horas. Não é isso, gente. Você pode fracionar, de repente, em 4 refeições ao dia com intervalo maior. Aí que você também tem que ter a percepção. Tem gente que tem a necessidade de comer de 3 em 3 horas. Tem gente que fica super bem com um espaço aí de 4 horas, 5 horas. Então, assim, depende. Não existe regra, tá? A gente tem que realmente avaliar. E a questão da ansiedade, ela é total comportamental, né? Que aí é justamente isso que eu falei, vai somando esses sentimentos do dia, às vezes se a pessoa tá muito na correria, então ela sempre faz as coisas tudo muito na ansiedade, e aí a gente pode entrar com algumas estratégias, às vezes alguma suplementação direcionada para proporcionar um relaxamento para esse indivíduo, às vezes modular um cortisol que tá alto, então a gente também faz exame de sangue. Então, assim, gente, quem acompanha algumas lives aqui que eu já fiz com a Adriana ou acompanha a minha página, eu bato muito na tecla da nutrição comportamental, só que eu não deixo de lado a nutrição clínica funcional. Então, todos os comportamentos, também todas as funções do organismo, do corpo humano, também tem um embasamento biológico, né? Então, esse indivíduo está muito estressado, está muito ansioso. Pô, já falei do hormônio cortisol, um hormônio que está alto. Então, tem como modular ele pela alimentação. Ou, às vezes, esse indivíduo está com alguma deficiência nutricional que pode potencializar um sintoma comportamental, que pode sim acontecer. Então, eu sempre trabalho esses 2 parâmetros. Mas é claro que quando o paciente tem grandes dificuldades de melhorar a alimentação pelo comportamento, não adianta eu passar uma fórmula perfeita, não adianta eu passar uma alimentação, né, um padrão alimentar perfeitinho, se o indivíduo não vai ter adesão. Primeiro, a gente precisa garantir a adesão ao plano alimentar, para depois a gente conseguir ter condutas mais assertivas. Por isso que a gente bate tanto na tecla do tratamento, né? Então, com o nutricionista, com o terapeuta, é um tratamento, gente. Não tem como resolver esses distúrbios em um primeiro momento e único momento. Realmente depende de vários fatores, né? Depende do querer do paciente, depende do nutricionista estar engajado com qual é aí realmente a especialidade que o paciente precisa, o terapeuta também. Então, assim, é todo um global. E aí eu acho que mais ou menos as minhas dicas seriam essas, né? Não tem realmente como eu falar assim, ó, gente, faz essa receitinha, faz isso que, ó, é batata que resolve. Eu sempre costumo dizer, quando você questionar algum profissional sobre alguma conduta, você vai saber se ele é um bom profissional quando a resposta dele for depende, tá? Porque somos seres únicos, biologicamente, espiritualmente, intelectualmente, enfim. Portanto, o nosso tratamento com essa equipe multidisciplinar tem que ser individualizado. Não dá para generalizar. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de ter essa percepção de que precisa de ajuda, qual especialidade, enfim, e direcionar. Porque tem muito paciente que chega, às vezes, também, primeiro com o nutricionista, e na primeira consulta a gente já percebe que é um indivíduo que precisa resolver outras questões, né? Um indivíduo que às vezes está com essa ansiedade, está com essa compulsão, está totalmente insatisfeito com o corpo dele, está totalmente cansado de seguir tanta dieta, tanta dica e nada dá resultado para ele, que ele só falta falar, pelo amor de Deus, resolve o meu problema. E, infelizmente, eu não posso resolver, assim, né, o problema sozinha. Eu dependo que o indivíduo tenha essa consciência que, de repente, fala, ó, então, eu acho que o seu caso a gente vai ter que ter um acompanhamento com um terapeuta convencional. Seria interessante você trabalhar com uma constelação para avaliar o porquê, de repente, dessa sua luta com a balança, do porquê dessa sua resistência com certas mudanças, né? E cada caso é um caso realmente, gente. Tem de paciente, assim, que é uma compulsão tranquila que a gente consegue resolver melhorando o padrão alimentar, né?
e de paciente que não quer pesar. Ele não quer que encoste nele, ele não quer se olhar no espelho, que está tomando medicamento. Então, é um assunto muito complexo. Então, eu diria que essa live, para dar uma pincelada, mas o principal objetivo dela é trazer essa consciência, né, das diferenças, porque a pessoa às vezes gosta muito de doces e já está se nomeando como compulsiva. E às vezes não é bem por aí. Ela tem o hábito de É, comer compulsivo. O hábito de comer compulsivo não necessariamente é ter o diagnóstico de compulsão alimentar. Quem realmente tem compulsão alimentar sabe do que eu estou falando. É ao ponto de você comer, você passa mal, você às vezes vomitar, enfim, de tanto que você comeu e você não consegue parar. Seu corpo está rejeitando, mas você não consegue controlar. E essa compulsão, gente, tipo, vocês não têm ideia do que é muito mais complexo. Não é esse comer de, né? Mas, enfim, você tem alguma pergunta, Adriana? Deu pra. Não, você sabe que você antecipou uma pergunta, mas foi ótimo. O que eu ia realmente perguntar e você já respondeu. Porque assim, né, Jordana, a gente fala da compulsão alimentar e muita gente acaba se intitulando, né, como eu tenho compulsão alimentar, né? E pelo que você explicou, a minha pergunta era, você já respondeu, como que a pessoa identifica nela uma compulsão alimentar? Porque a gente já ouviu falar, né? Eu quando estou, sei lá, ansioso, eu faço isso, faço aquilo. A gente às vezes já acha que é a compulsão alimentar. Pelo que a Jordana falou, é aí um estado grande de ansiedade e que um pouquinho que eu entendi pode vir a se tornar uma compulsão alimentar, porque se a pessoa come e ainda não está passando mal ainda, né? A gente percebe que é um alto grau de ansiedade. E a pergunta era essa, como identificar? Então a Juliana já falou que na verdade a identificação, né, a pessoa passa mal e tudo mais. Assim, a Jordana falou pontos em comuns, né, que a gente fala muito, né, nas terapias sistêmicas, nos atendimentos, né, e eu também, né, eu sempre falo nas lives. Eu faço terapia, eu aprendi isso na terapia e é um exercício assim que ele depois que você pega o hábito, ele tem um resultado rápido, né? Mas a gente tem que insistir. É o de se perceber, né? Então, eu passei por um processo que a Jordana faz, eu acho que 1 ano e meio, não, mais de 2 anos, eu acho, né, Jordana? E Sim. aí, depois desse processo, eu aprendi a identificar a questão mesmo do momento, né? Do momento não, da emoção que me levava a, às vezes, falar assim, nossa, hoje eu quero um bife à parmegiana, amanhã eu quero um doce, amanhã eu quero sei lá o quê, né? Uma picanha. E aí eu já comecei a identificar, eu falei, nossa, né, peraí, né? Eu tô querendo isso, tô querendo aquilo, então eu estou sentindo alguma coisa. E aí, claro que muitas vezes gente, é verdade, eu ia lá, eu comia, mas ficou mais fácil identificar. Mas por que ficou mais fácil identificar, gente? Porque quando você para e presta atenção na sua conduta, então pode ser qual for, tá, gente? Vamos estender isso para qualquer âmbito, seja no momento raivoso, no momento, sei lá, muito feliz, no momento, né, de ira, de compulsão alimentar, seja o que for. Quando você presta atenção no que te levou a fazer, você fala, peraí, né? Então, a gente está falando de compulsão, vamos falar de ansiedade, vamos falar da compulsão. Eu estou ansioso, eu estou sentindo, porque, gente, quando a gente está ansioso, o nosso coração ele acelera, a nossa respiração, né, ela fica, né, a sua fala, você não fica normal, né? Você não fica normal. E quando a gente começa a perceber o nosso corpo, a gente primeiro percebe o nosso corpo, percebe o recado que ele está dando,
né? O corpo, ele mostra sim, e não adianta falar, o meu não mostra. Mostra, né? Como a Jordana falou, nós somos seres únicos, entretanto, tem algumas questões que é para toda a humanidade. O corpo, ele reflete o que a alma está sentindo. Então, se você não está bem, se você está ansioso, a sua respiração ela é mais acelerada, né? A gente percebe, você come mais rápido. Então, voltando ao assunto, o que a Jordana falou que eu achei bem interessante, que eu sempre falo isso também nos atendimentos, né? Se percebam, gente, se percebam. Eu tô comendo rápido demais? Peraí, deixa eu entender. Eu tenho compromisso? Eu não tenho? Não, não tenho nenhum compromisso. Então, peraí, eu tô com alguma questão aí emocional, né? Eu tô ansioso para quê? Eu tô ansioso, sei lá, pro dia de amanhã, para alguma entrevista ou não? Ou aconteceu algo que me deixou preocupado? É bacana pra gente quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de cuidar do corpo físico, cuidar do corpo espiritual. É importante, gente, que a gente saiba que o primeiro passo é se olhar no espelho. A gente tem que se olhar mais, a gente tem que perceber mais, né? Essa questão da agenda da Jordana, eu achei o máximo. Quando eu era menina, eu tinha uma agenda que eu escrevia muito. Claro que é um pouco mais exagerado, né? Era um outro foco, era agenda de adolescente. Mas, de verdade, gente, eu tô com vontade de começar a escrever de novo, porque a escrita, ela vai te ajudar a observar melhor. Então, por exemplo, como a Jordana falou, bom, hoje, então, sei lá, eu quis comer um doce e aí você faz lá a sua agendinha, coloca o que você comeu e aí, de repente, você para ali e fala, opa, o que será que eu senti aqui, né? Gente, isso não quer dizer que toda vez que você quiser comer um doce, uma picanha, que você tá mal. Não é isso que a gente quer dizer, tá? A gente está falando em algo que de repente você perceba que você está em desequilíbrio. Veja bem, a gente não está aqui para proibir ninguém de comer doce nem nada parecido, tá? Então, voltando ao assunto. Você escreveu lá na sua agendinha e você percebeu que naquele dia você, né, sei lá, quis comer um pouco a mais e você percebeu que por trás daquilo existia um sentimento, olha o passo a passo que legal. Existia um sentimento. Qual sentimento? Um exemplo, vai, ansiedade. Quando você começa, gente, a procurar, peraí, ansiedade por quê? Né? O que aconteceu lá atrás? Ou o que eu estou esperando acontecer? Ou o que eu acho que não vai acontecer? Isso já começa a te guiar, né? A te guiar para que a gente consiga voltar ao centro, voltar ao momento presente e falar, tá, entendi o que aconteceu. Semana retrasada, eu contei ontem isso na live. Eu acho que foi ontem. Foi ontem, eu fiz uma live, eu contei isso. Aconteceu um episódio umas semanas atrás que eu fiquei muito chateada, muito chateada. E aí, enfim, né? Minha energia caiu, minha vibração caiu. E aí eu vi que minha semana estava bem difícil. Só que aí eu voltei lá atrás, falei, peraí, o que aconteceu que eu não estava assim? Aí eu fui, lembrei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, gente, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa vibração. Eu preciso resolver o que aconteceu. Então, isso é só um exemplo de que a gente não pode mais viver do jeito que a gente está vivendo. Sim. Tipo, atropelando nós mesmos. Porque a gente não está atropelando os outros, a gente está atropelando nós mesmos. A gente não né, acorda e sai fazendo as coisas. Se a gente está com dor de barriga, a gente não para saber porque está com dor de barriga. A gente não tomou água, a gente não para nem para olhar. E aí a gente fala que não dá tempo. A gente também não para ir num profissional que pode nos ajudar. Gente, eu não estou nem falando de consultação sistêmica, nem de reiki, nem nada, tá? Eu, por exemplo, faço terapia. Eu adoro fazer terapia. Só que muita gente fala assim, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas aí, o que acontece? O corpo depois ele te cobra, né? Não adianta, o corpo te cobra, a mente te cobra, a alma te cobra. Então a gente precisa ressignificar a nossa relação com o alimento.
E Porque o é alimento, ele é o que a gente põe para dentro do nosso corpo. E o que a gente põe para dentro do nosso corpo, não tem como, também reflete, né, na nossa alma, na nossa mente. nosso corpo é um Então, templo, todas as... né? Oi? Nosso corpo é um templo, né? Então a gente tem que cuidar muito bem do que coloca dentro dele. É, que nem na nossa mente. Nossa mente não é os pensamentos, né, as preocupações, o nosso corpo, né? É a alimentação, a gente começa a passar mal, a gente começa a ter, sei lá, dor no fígado, dor não sei aonde, e aí quando você vê, você está gastando uma enorme grana aí com outros profissionais. E é E a ideia importante, dessa é ver a alimentação. só enfatizar aqui, Adriana, compulsão alimentar não necessariamente tem cura, tá? Não existe uma cura. É você realmente aprender a conviver com ela, tá? Isso é muito importante enfatizar. A ansiedade também. Pessoas muito ansiosas, pode ser uma predisposição genética, pode ser pela própria profissão da pessoa. Então é muito difícil você falar assim: estou curado da compulsão, estou curado da ansiedade. Não, você está controlada. O que acontece com todos esses recursos que a gente está propondo aqui é que você acaba identificando os gatilhos. E uma vez que você identificou os gatilhos, você vai ir pela via contrária, você também já sabe lidar. Então, assim, falando um pouco da minha experiência, eu tenho tendência a comer compulsivo. Então, eu não tenho compulsão alimentar. Mas o meu estilo de vida me deixou um pouco mais ansiosa e eu, né, por uma questão de cobrança da própria profissão, vários itens, cobrança minha mesmo, eu tenho essa tendência a comer compulsivo. Só que como eu já passei por todo esse processo de educação alimentar, eu sei identificar os gatilhos e eu sei para onde que eu vou. Então, eu vou, né? Se algumas pessoas querem exemplificar mais como que a gente trata, como que a gente lidar, eu vou falar um pouco mais da minha experiência, porque nem sempre é tão legal a gente falar tanto de paciente, porque, enfim, não vou citar nomes, óbvio, mas ele pode se sentir incomodado por estar expondo a situação dele. Então, falando um pouco de mim. Para mim, uma estratégia, por exemplo, começo do isolamento social, eu comecei a comer muito compulsível, né? Porque estava presa, reclusa, sendo que eu estava numa dinâmica de estilo de vida totalmente livre, não parava em casa e saía. De repente, eu tive que ficar aqui confinada. E aí, né, veio a oportunidade de comer alguns alimentos que fazia tempo que não comia, né? Nananã. E aí eu tava naquela ansiedade, comia, né? Já fazia o almoço pensando no lanche da tarde, nananã. E a minha rotina não estava tão bonitinha. Então, para mim, uma das estratégias eu preciso de rotina. Eu preciso de horário para acordar, eu preciso de horário para dormir, eu preciso do meu horário certo das minhas refeições, eu preciso me organizar, tanto na alimentação quanto na rotina, porque se eu não me organizar, tudo vai para ladeira abaixo, né? A atividade física, para mim, assim, é surreal que a gente fala que a atividade física ela ajuda tanto na ansiedade quanto na compulsão, porque muitas vezes a compulsão também é que você tá aqui, ó, com aqueles monte de problema na cabeça, aquela ansiedade, e você, ai meu Deus do céu, ai, então deixa eu comer um negocinho aqui. E aí vai comendo, comendo, pra tentar preencher aquele sentimento que não passa. E não vai passar. Às vezes você tem que dispersar, né? Você tem que fazer outra coisa. Eu costumo dizer outra coisa que te agregue. Tem gente que acaba indo pra bebida alcoólica, pro cigarro. Também é um jeito de você acabar lidando com a compulsão, com a ansiedade. Mas você só tá piorando a sua saúde, né? Então, não seria algo aí que agrega para sua saúde. Já a atividade física, não. Ou a própria meditação, trabalhar a respiração, né? Porque, como você mesmo disse, quando a gente está ansiosa, a gente intensifica a respiração. Então, por que não aprender a controlar essa respiração? Ou a meditação, aprender a controlar seus pensamentos. Tudo isso, gente, para grande parte das pessoas é meio fora da casinha. Você fala, não, vou parar para meditar, porque a gente mora em São Paulo. É trânsito, são horas de trabalho, tem que organizar a alimentação. Você fala, putz, como que eu vou ter tempo para conseguir relaxar para meditar? Calma, gente. Eu tô até hoje nesse impasse aí, tentando colocar na minha rotina para eu acordar todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã, para conseguir meditar. Tem semana que eu consigo, tem semana que eu não consigo, mas eu ainda tô aí na luta. Então, assim, essa estratégiazinha do diário alimentar que eu comentei, gente, é o mais básico de tudo. Vamos identificar
as associações alimento-sentimento que a gente faz. Identificou? Vamos começar a trabalhar para desassociar. Então, eu sinto que eu estou ficando muito estressada, muito ansiosa. Ok, entenda que não é o alimento que vai fazer você lidar com esses sentimentos negativos. Você, estou ansiosa, estou estressada, estou descontando na comida? Beleza, desassociei. Comida, comida, sentimento, vamos para terapia, vamos para meditação, vamos fazer uma constelação. Então, você direcionar os tratamentos. Quando você faz essa desassociação e eu falar para o meu paciente, ó, você tem que comer frutas, tem que beber água, vai ser difícil, mas não vai ser tão difícil quanto antes. Que você estava com essa associação e alguém veio e falou assim, você não pode mais comer não. Pode tirar essas besteiras aí, pode comer no fruto e legumes. Vai ser algo a mais para te deixar mais ansiosa, mais estressada. Exatamente. Percebeu como a alimentação também pode atuar atrapalhando, né? Se você não conduzir de maneira adequada. Então, por isso que eu falo, gente, eu quero nutrição esportiva, Gi. Eu queria engravidar. Eu queria... Beleza. Deu play no seu tratamento com a nutrição comportamental, com a terapia, se autoconhecendo, se autocuidando, né? Que nem eu falei para Adriana. Nosso corpo é um templo, né? É o nosso templo. Então, a gente tem que cuidar dele. Tem mulher que ela chega se odiando tanto, mas ela chega num nível de distorção de imagem que eu falo assim, a minha pergunta é, você gostaria que outra mulher sentisse o que você está sentindo? E sempre é unânime. Jamais. Eu jamais queria que qualquer mulher sentisse o que eu estou sentindo. Ou pode ser homem também, enfim. Aí eu falo, gente, mas por que então que você está fazendo isso com você? É a pessoa mais importante desse mundo e você tá fazendo isso com você mesmo. Então, a gente tem que olhar com mais carinho, mais cuidado para nós mesmos, viu, gente? Acho que mais ou menos é isso. Ótimo, vamos ver aqui os comentários. Gente, eu tô aqui no celular, se cair eu já pego, tá? Ó, a Norma comentou, realmente muito da rotina, mas é extremamente importante para nós. Reclamamos muito da rotina, mas é extremamente importante. Na verdade, é a disciplina, né? Vamos pensar assim, né, gente? A gente encontra tempo para trabalhar que nem louco, a gente encontra tempo para reclamar, a gente encontra tempo para comer mal, a gente encontra tempo para, às vezes, sei lá, assistir porcaria na televisão. E então tudo isso é uma questão de escolha, gente. Desculpa falar, né? Eu sei que doeu, mas é escolha. É escolha. Se você tem tempo para isso, né? Se você tem tempo para trabalhar que nem um doido, né? Como assim? Eu tenho tempo para trabalhar que nem um doido. A gente também tem escolha, gente. A gente tem que saber que a gente tem escolha e a gente precisa entender melhor a nossa vida, ver o que está fazendo a gente feliz e olhar para as nossas emoções, né? Tá todo mundo trabalhando demais, vamos ver se realmente faz sentido trabalhar demais. Não estou dizendo que você não precisa, tá? Mas às vezes a gente trabalha demais porque tem coisas ali na nossa rotina que está fora do lugar. Então, acaba tomando mais tempo, né, alguns tipos de trabalho do que, de repente, se você se planejasse melhor o seu dia, né? Automatizasse algumas questões. Mas o principal que eu penso é a busca do autoconhecimento, né? Buscar ouvir suas emoções, trabalhar as suas emoções. Não adianta chegar no nutricionista querendo, né, aí algo, né, tipo, olha, eu vim hoje aqui buscar tal situação, ou eu quero realmente emagrecer por uma questão de saúde, ou eu quero emagrecer, sei lá, para poder engravidar, ou porque eu estou doente, ok. Na terapia sistêmica é a mesma coisa, na barra de Axis é a mesma coisa. A questão é, em primeiro lugar, trabalhe as suas emoções e encare-as. Então, assim, se você sentir raiva, vamos entender por que da raiva. Em vez de você ficar se julgando ou se culpando. Se você sentir ódio, se você sentir inveja, se você sentir frustração, vamos olhar para esse sentimento. Porque dá menos trabalho
eu vou falar de quem faz isso, tá, gente? Eu faço isso comigo mesmo. E eu descobri isso. Dá menos trabalho você olhar para você mesmo, porque você vai encontrar muitas coisas boas dentro de você, você vai encontrar muita força, você vai encontrar muita potência e você também vai desejar se melhorar, né? Então, a gente também vai olhar os sentimentos, né, que a gente tem aí no dia a dia, e tudo bem, é normal também. E enquanto a gente ficar passando por cima deles, a gente vai comer mais, a gente vai trabalhar mais. Tem gente que trabalha por compulsão também. A gente vai beber mais. Então, a ideia dessa live, né, a ideia dessa parceria com a Jordana, né, do espaço, ela tem um espaço de nutrição também, né, na clínica que ela também atende, é essa, né, da gente se unir, onde eu vou olhar o sistema familiar, eu vou olhar essa ansiedade, eu vou olhar essa compulsão, eu vou olhar essa tristeza, essa raiva, né? E a gente vai, com carinho, tentar entender o que está acontecendo. E a Jordana, ela vai trabalhar, digamos que, a parte que a gente fala, né? O corpo físico, mas com o foco também de continuar te ajudando a se entender. Porque, como ela também falou, muita gente chega nas terapias, seja qual for, né? Pode ser até no psicólogo normal, no caso eu não sou psicóloga, querendo que o cara resolva. Gente, não existe ninguém que vai resolver o seu problema. Ontem eu fiz uma live falando sobre que nós possamos ser a energia do que a gente quer criar. Então, se você quer criar alguma coisa na sua vida, ou se você quer ter um corpo melhor de uma maneira saudável, será esteticamente, é só você que consegue. Então, não adianta chegar em nenhum profissional com essa expectativa. A ideia é essa. Não sei se vocês têm mais dúvidas, se quiserem colocar aí para a gente. Eu posso responder também sistemicamente, a Jordana como nutricionista. Rosemary, boa noite. Vamos ver quem está mais aqui. A lindona Jeane, minha paciente. Tia Valéria também falou Jeane, que tá todo mundo vendo a live. Vovô, vovó, um beijão. Tô morrendo de saudade de vocês. Ai, a família é muito linda. Cristiane Araque, boa noite, Cris. Que saudade de você. Bravo, Valéria, Bruno Teixeira, Valdirene. Olha lá, Valdirene trabalhar as emoções. A Valdir é craque nisso também, gente. O que mais? João Vitor. Bom, pessoal, é isso. Convidar vocês só, gente, para assistir a live que a gente fez, principalmente meus pacientes que estão aqui, a live que está lá no meu feed, tá? Então, a gente fez aí o contrário também. A Adriana falou um pouquinho da constelação familiar na compulsão e na ansiedade. E agora eu tô aqui para falar as estratégias que a gente usa na nutrição comportamental. Então, assim, às vezes também a gente fica sem norte e como que eu faço? Gente, agora, principalmente no período de isolamento social, muitos profissionais estão fornecendo muitos materiais para a gente já dar o play aí na mudança, né? E aí, depois, realmente, quando a gente direciona aí na especialidade, fica mais fácil da gente conduzir. Então, aproveitem esses materiais gratuitos, assistam, pensem como algo que vocês estão tirando um tempo para vocês mesmos, né? E é isso, eu agradeço o espaço que a Adriana deu aqui para expor um pouquinho do meu trabalho. Estou à disposição. E, gente, ó, caraca, esqueci que eu ia falar. Pera, que eu vou lembrar. Ai, cara. Já vamos entrar com o ômega 3 aí, com DH. Ei. Caramba, esqueci. Vai falando que vem. Vou falar que a Rosemary comentou. A Rosemary é minha cliente. Ixi, saiu? Peraí. A Rosemary colocou, adorei a minha Nutri. Pensei que era minha cliente. Nossa, confundi, Rose, desculpa. Adorei a minha Nutri. Emagreci com saúde e fazendo atividades físicas. É isso mesmo. Dona Rose é um exemplo.
Ah, então tá bom. Gente, a gente espera que vocês gostem, tá? Dúvidas, só chamar no direct também. Ah, lembrei o que eu ia falar. Gente, o importante é assim, ó. Eu sempre brinco, mas é uma brincadeira verdadeira. É assim. A gente tem aí anos e anos e anos de existência. A gente tem muitas recordações, né? Das nossas vidas passadas, dessa vida. E, enfim, a gente tem uma bagagem muito grande. O que acontece? A gente quer mudar, né? Quando a gente decide mudar, a gente quer mudar tudo de uma vez só. A gente quer começar com vários hábitos novos, todos de uma vez só. Então, a dica que eu dou, né, é fazer um por vez. Calma que tem tempo, tá, gente? Então, assim, quem quiser se melhorar, né, eu penso o seguinte: faça uma coisa, uma já tá bom. Aí, quando você conseguir, que deu tudo certo, você dá o segundo passo, né? Eu penso que essa calma a gente também tem que ter, porque muitas vezes a gente chega numa nutricionista, né? E já quer aquela dieta radical. Gente, a gente não consegue, desculpa. Claro que tem gente que consegue sim, tá? É como eu sempre falo, nós não estamos generalizando. Mas faz uma coisa por vez, chega na Nutri, né? Olha, eu vim aqui querendo mudar um pouquinho meu hábito. Seja sincera para ela, fala, bom, mas ó, eu tenho aí uns hábitos que não é muito legal. Vamos mudando aos poucos? Vamos, combina, gente. Porque você não está mentindo para o profissional, você está mentindo para você mesmo, né? Na terapia sistêmica é a mesma coisa. Tem gente que fala assim: ah, agora então eu deixei tudo para trás, né? Eu falo: calma, calma, calma. Não é assim esse fator milagroso, né? É muito interessante a constelação, é muito profunda, mexe muito com a gente, mas como tudo na vida, é necessário que a gente também se observe e mude as nossas falas, mude nosso comportamento. E isso a gente consegue devagarzinho, né? Como diz minha mãe está assistindo a live aí, a gente consegue devagarzinho, fazendo uma coisa por vez, tá? Lembre-se que quando a gente começou a andar, a gente deu um passinho por vez, a gente não saiu já correndo, tá bom? Então, Perfeito. Jordana, muitíssimo obrigada pela sua parceria, tá? E espero que a gente venha mais vezes aqui para falar sobre isso. Com certeza. Deixa eu só falar aqui, ó, dona Valéria. Sardinha tem sim ômega 3, atum também. Mas dependendo do porquê aí que a gente tá querendo aumentar esse ômega 3, às vezes vale a suplementação. Mas aí só em consulta mesmo. Mas no geral pode mandar bala na sardinha, no atum enlatado, conserva no óleo, tá? Só deixa esse óleo escorrer bem. Então tá bom, gente. Boa Show. noite. Gente, Boa fiquem. noite, obrigada por todos aí assistirem. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.